Agora nós vamos convidar uma pessoa para vocês conhecerem. Vou ler um pouquinho da bio dela. Mayra Rodrigues da Silva é bióloga de formação, mestre e doutoranda no programa de Geociências, IG Unicamp, na área de Política e Gestão de Recursos Naturais. Coordenadora da área de combate ao racismo ambiental do Instituto de Referência Negra Peregum, é assessora da equipe de articulação e assessorias às comunidades negras do Vale do Ribeira, EAA-CONE, quilombola de Ivaporanduva, Eldorado. Eu quero que vocês deixem uma salva de palmas e quero convidar aqui a Mayra. Mais palmas para a Maíra, nossa quilombola. Exato. Viva os quilombos do Brasil! Viva os quilombolas do Brasil! São 6.000 comunidades quilombolas em todo o país. Nosso povo revolucionário, descendente direto do povo que foi escravizado, mas que lutou todos os dias enquanto houve escravidão e que hoje continuam. E nós temos entre nós uma representante quilombola, que é uma referência da ciência, da academia. Então é uma honra, Maíra, ter você aqui. Boa aula. Um beijo, obrigada. Bom dia, galera! Ainda tá fraco. Bom dia, galera! Eu queria fazer um pacto coletivo de um aquilombamento mental. Eu vou fazer um yo! E vocês vão repetir comigo, certo? Yo! Yo! Yo, yo, yo! 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 Que a ancestralidade nos guie, seja sempre o caminho para que a gente esteja junto, fazendo ciência, fazendo educação e resistência nos nossos territórios. Bom, gente, eu queria começar falando que eu estou muito emocionada de estar aqui, porque enfim, são vários filmes que passam na nossa cabeça. Quem diria que a quilombola lá do Ivaporanduva um dia também chegaria na academia, assim como vocês estão chegando, porque a academia, gente, a primeira coisa que eu queria dizer é que ela é um espaço nosso. E hoje eu vim falar de um tema que é delicado, porque afeta diretamente os nossos corpos, que é o tal do racismo ambiental. Levanta a mão aqui quem já viu falar dessa expressão. Todo mundo, né? Com certeza vocês já viram falar, principalmente agora, quando a gente está falando aí de eventos climáticos, ondas de calor. E aí eu queria também convidar vocês para a aula assim, né, dinâmica, que vou falando algumas coisas e vocês vão anotando, porque várias desses conceitos, essas expressões, elas são importantes, tanto aí para vocês fazerem as provas, mas também para vocês seguirem nesse caminho que também é político, porque conhecimento, educação é político. Então, para começar a falar sobre racismo ambiental, eu queria trocar uma ideia de uma expressão, de um conceito, né, da nossa mestra maravilhosa, Sueli Carneiro, que se chama epistemicídio. Epistemicídio, gente, significa a morte dos nossos conhecimentos. E para falar sobre epistemicídio, vocês já viram falar, ou a gente sempre reforça isso, nós, mulheres negras, pretos e pretas de quebrada, que nós somos referência de reis e rainhas que vieram do continente africano. Não somos aquela expressão, aquele imaginário de escravizado, mas sim referência daqueles que resistiram e que tinham conhecimento e carregavam na sua cabeça uma coroa. Então, eu queria que vocês lembrassem das aulas de história de vocês, que não é todo dia que nós temos um professor de história aqui, cadê? Como o nosso amigo Douglas. E que vocês lembrem quais eram as expressões, talvez lá no início do ensino fundamental, falando sobre o que era o povo preto chegando no Brasil. Toda a referência que a gente tem nessa época está muito baseada naquela ideia do escravo, né? Não tinha nem na minha época, por exemplo, a expressão escravizado. E aí, isso é a morte de um conhecimento, de um legado histórico muito antigo, porque nós não somos descendentes de escravos, somos descendentes de pessoas que tinham ciência, tecnologia, educação, um conhecimento ancestral e, com perdão da palavra aqui, lascado, que inclusive foi importante para o desenvolvimento do continente europeu. Eu estou falando
das grandes universidades do mundo. Eu estou falando das universidades do Egito e de outros países, de outros lugares no continente africano, que foram importantes para ter um monte de conhecimento que a gente vê hoje. O Douglas falou mais cedo aqui de um filósofo. Vocês já pararam para pensar como os gregos eles têm aquela mania de dizer Sócrates estudou de tal a tal ano, e parece que Sócrates tinha um miolo, uma massa cefálica tão grande que ele conseguiu absorver todo o conhecimento científico. Mas não, gente. Vocês já viram falar, por exemplo, da Biblioteca de Alexandria, onde um camarada chamado Alexandre o Grande botou fogo nesse lugar. A galera foi lá, invadiu, levou os escritos do Egito. Eu estou dando um exemplo só do Egito. Mas para a gente ter essa noção que nosso povo carrega conhecimento, ciência, tecnologia, e eu não estou falando dessa só tecnologia, porque isso é o que o sistema colonial, depois hoje, no sistema capitalista, quer colocar nas nossas mentes. Tecnologia está no nosso falar, tecnologia está no fazer política, tecnologia está no fazer educação. É desde o que você constrói até o artefato que você faz. Então, o epistemicídio foi essa grande ação de apagamento dos nossos conhecimentos. E aqui eu quero dizer a vocês vão ter aí, estão tendo nas aulas de química, vocês lembram daquele lance do temperatura de fusão? Quem assistiu Goku Fu? Ninguém, acho que assistiu Dragon Ball, né? Enfim, a fusão, né, que é uma coisa da física, extremamente importante para a gente produzir elementos metálicos. Observem vocês que no século XVIII, somente no século XVIII, por exemplo, Portugal chegou à temperatura de fusão ideal para fazer o quê? Um material de ferro tão resistente quanto no continente africano. Ou seja, ora, mas parece-me que esse Portugal, ou essa galera que foi lá, invadiu o continente africano, tinha muito interesse, então, no que os africanos, né, do que aquele continente todo guardava. Tinha sim, gente. E isso foi estrategicamente pensado para todo o genocídio e diáspora, que é essa vinda dos mais de 5 milhões de africanos no Brasil. E eu estou falando tudo isso para que a gente entenda, lá no nosso íntimo, que esse racismo ambiental ele não acontece agora. A gente está falando dele agora nos momentos de chuva, de calor, mas esse racismo ambiental ele acontece da primeira vez que violaram o nosso corpo. Porque racismo ambiental tem a ver com o nosso corpo, tem a ver com território. O primeiro território violado é o nosso corpo. Significa, tem a ver também com os impactos que esse corpo sofre, com os impactos que os territórios negros, indígenas, periféricos sentem. Então, isso é para que a gente entenda que, sistematicamente, desde a era colonial até a era capitalista, tudo isso foi pensado para que a gente não tivesse direito a algo que eu quero que vocês anotem aí, um outro ponto, que é a esse ambiente. E eu não estou falando do ambiente no sentido aquela mata lá. Então, racismo ambiental tem a ver com o ambiental lá daquela mata. Não, estou falando, gente, sobre o ambiente que a gente vive, o território. E aí tem um artigo na Constituição, que é o artigo 225, que diz o quê? Que todos nós brasileiros temos que ter direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. O que significa isso? Como o Douglas tinha falado aqui mais cedo. Direito à cidade, direito de ir e vir, porque se eu posso ocupar um território, eu posso viver aqui nessa região da USP, eu posso viver na minha quebrada, enfim, o direito está dado. Agora, eu pergunto para vocês, o Estado, ele garante esse direito? Então, outra coisa para vocês anotarem aí. A primeira violação que acontece do direito com relação ao racismo ambiental é do próprio Estado. Porque esse corpo-território, nós estamos falando de um corpo-território que anda, né? E o primeiro a ser violado são os nossos jovens negros, somos nós, que não temos nem direitos de saber se a gente vai chegar em casa vivo. Então, assim, é direito e dever do Estado garantir esse ambiente. E quando a gente fala do ambiente, não é, então, esse ambiente só conservado. Ele é um ambiente que tem a ver com a moradia estrutural, saneamento, abastecimento, terra, certo? Porque quando a gente olha nesse passado, como eu estava falando do epistemicídio, os quilombos,
né, os negros que vieram do continente africano foram extremamente importantes para construir esse marco civilizatório do nosso país e econômico. Mas não são eles hoje, né, não somos nós, povos pretos, que estamos, né, indígenas, que estamos desfrutando de toda essa construção. Ao contrário, a construção foi subversiva, opressora e deixou diversas consequências. E aí, sobre isso, no material que vocês estão recebendo, eu coloquei um outro ponto. Ah, Maíra, então, teve essa diáspora do continente africano, o nosso povo não teve direito a esse ambiente, e, para fechar, ainda tem um marco na história. Quem aqui já viu falar da Lei de Terras? Lei de Terras tem tipo... Deixa eu olhar desse lado. Quem aqui já ouviu falar da Lei de Terras? Muito bem, gente. A Lei de Terras foi esse grande marco que separa o que é a propriedade privada, o que é o direito à propriedade no Brasil. Então, num determinado momento, quando a Inglaterra já pressionava o Brasil de que precisava abolir a escravidão, e os brasileiros, né, e os, enfim, colonos, essa galera, né, que estava sempre ali, os herdeiros europeus, sabendo disso, garantiram que todas as pessoas que quisessem ter terra, elas tinham que ter o quê? Um documento. E aí é que começa todo também aquele processo de grilagem, né, das escrituras. Não sei se também vocês já viram falar dessa historinha de grilagem, que é você colocar numa caixa um papel e colocar vários grilinhos para ele ter aquele aspecto de papel velho, né? Enfim, aí é que começa um grande processo que vai desencadear no que eu vou falar agora sobre as questões climáticas, que é a grilagem, que continua ainda tendo. Como o nosso povo ainda estava ou nos quilombos, né, resistindo, ou ainda em sistema de cárcere, a gente não teve direito a essa terra. E aí, muito estrategicamente, depois com a Lei Áurea, a gente sai. E aí, no início do século XX, ainda vem a imigração, porque precisava quê? Enegrecer esse lugar. E onde é que a gente vai viver? Nos lugares com relevo mais complicado, que é o lugar íngreme ou é baixada, ou seja, o que sobrou para a gente viver foram as encostas, as várzeas, e é justamente esses lugares onde acontecem os alagamentos, os deslizamentos de terra, enfim. Corta aqui e volta agora para um outro panorama. Isso aconteceu no Brasil. Mas, Maíra, isso aconteceu só aqui? Isso é um exemplo clássico brasileiro? Não, gente. Porque, hoje em dia, além do epistemicídio, né, a Sueli Carneiro vai falar sobre esse dispositivo de racialidade. O racismo, ele é global, né, e a gente ainda afirma, né, que o racismo tem muito mais a ver com os nossos corpos, porque até mesmo, enfim, outros processos raciais de genocídio foram muito diferentes do que aconteceu no continente africano. E vejam, o racismo, ele fez com que, por exemplo, os nossos antepassados vieram para o Brasil. Mas quem ficou no continente africano, vocês acham que continuou a vida normal? Não, gente. Porque o momento de exploração, né, o princípio de exploração do nosso corpo, do nosso território, é a mesma coisa que aconteceu lá. E aí, os países, né, que na época, depois, antes de dividirem os países da África em vários quadradinhos que passaram a régua, esses países também sofreram muito e ainda continuam sofrendo. Então, o que a gente chama hoje de sul global é o que recebe essa encarcarelhada de problemas causados por um norte, que eu, na verdade, penso assim, né, que é sul-norte, se a gente... Quem disse que o norte está para o norte? Mas é uma outra fita, né? Enfim, mas o que a gente chama do norte global, que é os Estados Unidos, a Europa, alguns países da Ásia e tal, são os países que economicamente exploram mais, né, os nossos territórios. E aí eu não estou falando de Brasil, eu estou falando de América Latina, eu estou falando do continente africano, alguns países da Ásia. Essa galera achou o quê? Que explorar também ia ter... Era como se a gente pudesse explorar a natureza como se fosse infinitamente, mas não. Além de tudo, de explorar, de destruir culturas, tradições, modos de vida,
a gente ainda sofre as consequências. Então, o que existia de colonialismo, hoje em dia, por exemplo, nesses países, no continente africano, a gente chama de neocolonialismo, se vocês quiserem anotar aí. Esse neocolonialismo são outras formas de exploração. Então, se um dia foram para a Costa do Ouro, lá onde fica, lá no topo do continente africano, Gana, aquela região ali, e exploraram em Gana, por exemplo, o ouro. Vocês têm noção? O que era o povo de Gana no século XVII? O povo de Gana foi trazido para o Brasil. Elas chamavam umas mulheres que trabalhavam e sabiam, dominavam o conhecimento. Quando eu estou falando de ciência e tecnologia, é isso. Vou dar um exemplo palpável. Elas dominavam a extração de ouro só pelo tipo de vegetação. Elas olhavam aqui, tem tal vegetação. Aqui é um lugar que tem ouro. Então, elas eram chamadas de faiscadoras. Eram mulheres dessa região de Gana e que também eram chamadas de mulheres minas. Há historiadores que vão dizer, inclusive, que a mina de ouro tem essa relação com o nome das mulheres minas. Inclusive, um dia, quem sabe, a relação a gente consiga chegar, quem sabe que o estado de Minas Gerais tem lá no seu princípio histórico, epistêmico, essas mulheres. E essa mesma Gana, que hoje é um país no continente africano, é um país extremamente violado. Na capital de Gana, o pessoal recebe, é onde tem o maior lixão de eletrônicos do mundo. E quem é que deposita esse lixão? Como é que hoje não deu para apresentar aqui, mas depois deem um Google e olhem na cidade de Accra, capital de Gana. A galera recebe lixões da Inglaterra, da Holanda, porque esse princípio colonial ainda é colocado como se nós fôssemos depósitos de lixo. E aí, galera, é que vem a resistência, porque eu queria também passar aqui é que o racismo ambiental ele existe, mas no continente africano, assim como na América Latina, Brasil, etc., a gente continua resistindo, dizendo que o nosso corpo território, que a gente quer água, que a gente quer saneamento, mas, assim, mais do que isso, porque também são os nossos corpos, são os corpos indígenas que ainda preservam o que a gente tem de ambiente saudável, desse ambiente equilibrado. Então, esse é um exemplo, né? Ia falar de Gana, mas também ia falar da capital da Índia, também tem um bairro que agora eu esqueci o nome, mas que é um bairro que recebe, enfim, não tem infraestrutura para mostrar para vocês que nós não somos um exemplo único. Em grandes países do mundo, que tem uma densidade populacional muito grande, a gente tem sérios problemas de questões urbanas que não são resolvidas, de direito à cidade que não existe. Se aqui a gente tem uma política de direito à cidade, a gente tem que exercer. Se a gente tem direito à moradia, a gente tem que exercer, dizer ao Estado que essa moradia ela tem que ser, né, todos temos que ter direito a essa moradia. Beleza, gente? Firmão? Então, beleza. Ó, uma outra coisa que eu ia falar para vocês é que, então, a gente falou sobre epistemicídio, racismo ambiental, no sul global, mas tem um outro detalhe. Eu vou perguntar para vocês e vocês podem levantar a mão caso vocês concordem. É a mesma coisa, um dia de chuva aqui em São Paulo, aqui no... Deem dois exemplos extremos, que eu não sou aqui de São Paulo, eu sou bem ruim. Dois exemplos de um bairro lá na Zona Leste, que alaga, e um exemplo aqui mais central. Higienópolis, sei lá. E... Terceira divisão? É isso? É a mesma coisa? Por quê? Está na cidade, a chuva diz que caiu igual, a mesma chuva, né, que caiu lá, caiu aqui, mas o que rola? Falta de estrutura qualificada. E aí esse é o rolê, porque clima, anotem aí, vocês vão ver nas aulas de física e tal. Clima, gente, são fenômenos atmosféricos que acontecem naturalmente. Depois tem o El Niño, Laninha, e vai ter vários, chuva, épocas de calor. É calculado, inclusive, que algumas épocas têm um calor mais intenso, outras não. Mas esses eventos extremos que estão acontecendo, eles são consequência de uma degradação ambiental que acontece
muito por conta dessa exploração do capital. E aí, quem é que sofre com isso? A chuva, ela vai ser a mesma. As ondas de calor, mais ou menos, porque os lugares que vão estar mais verdes, aqui no Butantã, com certeza, é mais fresco do que uma região que só tem, que é vertical, que só vai ter prédios. Então, por isso, né, que nessas épocas, nesse período, a crise climática ela já chegou, não tem para onde ir, e eu desejo, confio em nós, em vocês, para que a gente passe por isso juntos, enfrentando. Porque, como já foi falado aqui, esse enfrentamento ele é político, ano que vem é ano de eleição. E existe esse ano também uma conferência que vai rolar lá em Belém, chamada, alguém sabe qual que vai rolar lá em Belém? COP, que é Conferência das Partes sobre o Clima. Enfim, a COP, que já vai estar na sua 30ª, e eu pergunto, cara, já está 30, mas não resolveram. Enfim, é um momento, né, que agora vai ter um pré-momento, que é em Bonn, lá na Alemanha, em que os países deveriam se responsabilizar pela quantidade de gases de efeito estufa que eles iriam emitir. São chamadas, anotem aí, NDC, que é quantidade de gases que tem que ser emitido por cada país. Para vocês terem noção, no início do ano foi o momento em que cada país devia enviar as suas NDCs. Os países ricos, gente, ó, saíram de fininho, nem enviaram a NDC. E eu estou falando dos Estados Unidos, que até desligou dessa cópia aí, dessa questão de clima. Eu estou falando de vários países da União Europeia. E, assim, Brasil. Ok, Maíra, então, vai ter essa conferência. É importante ser discutido isso, porque todo esse aquecimento global que rola afeta nos eventos climáticos, que vai afetar majoritariamente os nossos corpos e outros corpos racializados pelo mundo, certo? Mas, gente, tem uma outra questão. Para além dessa discussão de carbono, também tem a questão da gente pensar como é que a gente supera, então, esse momento. Para isso, vocês vão anotar aí 3 palavrinhas. A primeira, que com certeza essas 3 palavrinhas vão aparecer no Enem. A primeira é adaptação. Então, desde o seu bairro, o seu município, né, o estado e o país, eles têm que criar planos de adaptação. O que é adaptação? É a gente pensar maneiras que a gente possa adaptar esse momento que a gente está passando. Então, se você mora numa região que alaga, se essa região couber uma obra de drenagem, seria massa ter. Se eu moro numa área, né, porque uma área de encosta, uma área que sempre tem deslizamento, e o lance já foi comprovado, vocês já devem ter visto, né? Tem uma região, um bairro aqui na Zona Oeste que é cheio de casa no meio do morro, umas mansões que não caem. Mas tem lugares na quebrada que caem. Então, qual que é a relação? Será que é o morro? Ou será que é a infraestrutura que tem nesse lugar? Né? Isso é uma coisa a se pensar. Então, essas são ações de adaptação. Ações que a gente pode melhorar para passar por esse momento. E a segunda palavrinha é mitigação. Então, cada país tem que se responsabilizar, cada estado, por diminuir esses gases, né? Diminuir o impacto desses gases. Ou seja, reflorestando, protegendo áreas de povos e comunidades tradicionais, protegendo áreas indígenas, demarcando terras indígenas, titulando terras quilombolas, porque são essas áreas que protegem a nossa biodiversidade. Eu tenho quanto? Perfeito. E aí, inclusive, não sei, um outro nominho, conceito aí, chamado rios voadores, já viram falar? Que são essas zonas, né, de massa de ar frio, quente, que faz com que a chuva chegue. Esses rios, gente, eles são formados exatamente aonde estão as aldeias, aonde estão os quilombos. Então, são essas áreas protegidas que fazem com que a gente tenha chuva aqui. Mas, na mesma proporção, a gente tem os rios voadores trazendo a fumaça. Porque quando pega fogo no Pantanal, na Amazônia, a fumaça também chega aqui. Por isso que essas ações elas são importantes e, além de tudo, a gente tem que ficar de olho em quem é que emite esses gases. Esse é um outro pontinho. Vocês sabiam que o arrotinho do boi, junto com a motosserra e aquele correntão ordinário que o agro coloca nas florestas, são responsáveis por 75% dos gases de efeito estufa no Brasil?
E eu estou falando, sim, gente, do peido, do arroto, do boi, desse aí. Tem mais cabeça de boi do que gente nesse país. E o boi não fica... Alguém comeu picanha ontem, comeu assim, porque lá em casa a carne ela chega mais ou menos. E eu não estou falando sobre a alimentação da gente, mas a gente precisa comer carne ou virar vegano. Não é esse debate. O debate é que esse setor, que é muito bem organizado politicamente, inclusive no Congresso Nacional, é o responsável. E aí que a gente tem que fazer que eles paguem mais a conta, inclusive. E o último termo, o último conceito que eu queria que vocês anotassem é o conceito de resiliência. A resiliência climática, que também é um assunto que está bem alta, tem a ver com o quê? Tem a ver com ações que podem partir de escolas, que podem partir, né, das organizações de bairro, que a gente pode desde preservar uma área verde, fazer uma horta, enfim, são ações que a gente garante que a gente diminua o impacto das questões climáticas. Pode ter a ver também com separação de resíduos sólidos e assim por diante. Beleza, gente? Certo? Sobre o racismo ambiental e questões climáticas. Agora eu queria assim, pegar aqui a licença e vou bem sentar, porque eu tenho 5 minutos para contar uma história. Porque eu sou quilombola e se deixar eu fico falando que nem véia, mas é isso aí, né? Vou bem aqui no meio para contar uma historinha para vocês. Vocês estão me vendo daí? Então eu vou contar a história de uma mocinha, porque eu sou da roça, né? Eu falo assim, sabe? Eu sou meio da roça, meio da cidade. De uma mocinha de um território que há 35 anos, para vocês terem dimensão, ele era um território quilombola aqui no sul do estado de São Paulo, onde existia, né, várias comunidades vivendo ali em harmonia com a floresta e tal. E determinado dia, uma empresa veio e colocou uma placa. Aqui será construída uma barragem, por favor, se retirem das suas casas. E aí, gente, foram 30 anos dentro desse movimento de criar uma ideia, uma estratégia, pensar na tal da titularização da terra quilombola, de garantir que os territórios quilombolas, indígenas e povos tradicionais tivessem direito à terra para que essa barragem não fosse construída. E uma mocinha, por ironia, 2 grandes militantes quilombolas, eles, né, tiveram uma filha. E essa menina, ela passou a vida inteira absorvendo o conhecimento dos seus mais velhos, dos seus ancestrais e da luta política, porque ela entendeu que para a sobrevivência dos quilombolas e dos quilombolinhas que iam vir, era necessário que a gente sempre tivesse alinhado politicamente. Só que naquela região, no tempo dela, ir para a escola, por exemplo, as crianças acordavam 3h30 da manhã, caminhavam, às vezes, 10 quilômetros. Eu sei que todo mundo aqui já viu aquela história do saco de arroz que a mãe carregava, mas eu vou contar essa história. E eu via também a história do saco de arroz, porque tinha um saco de arroz, toda mãe antiga tinha um saco de arroz, né, gente? E aí, gente, ainda atravessava o rio em dias de chuva, era mesmo que vinha um touro desse tamanho, assim, um toco, às vezes vinha até bicho, que viesse, a canoa ainda navegava e atravessava do outro lado. Essa menina, assim como os outros colegas, chegava na escola assim, ó, com as pernas só barro. E ainda tinha que ouvir do distrito que, por sinal, ela morava no município da família do Bozo. Então, a bozaria lá era solta. E para um quilombola estudar no distrito ainda tinha que ouvir, eita, gente que fede, gente preta, gente suja. Sabe aquela falinha daquele ex-presidente nojento? Era assim que as pessoas se diziam lá. E ainda as crianças chegavam assim para tomar chá. Não sei se vocês pegaram a época do chá da escola. Aí chegava assim e ainda era mó difícil chegar na fila para ter chá para as crianças e ainda ouvir morto de fome, sendo que a garantia da soberania alimentar do campo e da cidade é feita por esses territórios. Pois bem, passou muitos anos e a história da barragem seguiu. Até que, em um determinado momento, numa audiência pública, veio um engenheiro, se sentou bem na audiência e disse o seguinte: escuta, vocês estão ligados à audiência pública, que é aquele momento que a comunidade pode dialogar com a empresa. Vocês não estão entendendo a importância dessa barragem. Aqui, ó, vai ser só progresso. Vocês vão poder ter um lago, desenvolvimento, e vocês não entendem porque vocês não têm conhecimento.
porque o conhecimento de vocês é essa sabedoria popular. E essa menina, gente, ela parou e falou assim, mas como assim não temos conhecimento? Então, em um determinado momento mais à frente, ela teve a oportunidade de um cursinho itinerante, que teve uma vez só. Para chegar lá no território, foram 4 meses de cursinho, de um tempo que ir para a escola era difícil. De ir para a escola era assim, ou se ajudava em casa na roça, ou você ia fazer cursinho. Para fazer qualquer coisa, um inglês, uma digitação, eu lembro que ela fazia digitação, ela fazia banana chips para vender com a mãe na feira para poder ir fazer aula de digitação, para fazer espanhol, que tinha na outra cidade, e assim. Mas teve um dia que ela tomou uma coragem, as famílias lá juntaram R$300 e ela foi para uma cidade chamada Campinas. E nessa cidade de Campinas, ela passou os piores meses da vida dela, porque ela viveu 2 anos, inclusive, com 2 malinhas e um sonho. Eu vou entrar na tal da universidade. E um dia, quem sabe, encontrar aquele engenheiro que disse que ela não tinha conhecimento, que o seu povo não tinha conhecimento. Então, gente, foram 2 anos nessa perrenba e morava em moradia estudantil e não sei o quê. E conseguiu fazer um pouco de cursinho, foi trabalhar, inclusive, numa vaga para movimento social na universidade, na Unicamp, na época. Trabalhou 5 anos e conseguiu fazer pelo ProUni a graduação em biologia. Depois fez uma especialização em educação no campo, pelo Pionera, que é um programa de educação no campo extremamente importante. E até que ela entendeu que, além de tudo da barragem, tinha um outro BO. Tinha uma contaminação de uma mineradora há mais de 50 anos na sua região, e essa contaminação, a água do rio, que ela brincava de skincare, porque essa menina aí, que vocês não sabem, né, quem é, ela brincava de skincare assim, ó, ia brincar de nadar no rio e passava lama na cara, mas aquela lama estava contaminada com chumbo, vocês estão ligados? Chumbo, metal pesado, o 3º mais tóxico do mundo. Estou acabando, amigo. E aí, eis que entra a ideia de fazer pesquisa nessa área, de estudar o racismo ambiental, de pensar e buscar evidências científicas que comprovem que esse povo também estava sendo contaminado e que tinham vários problemas ambientais na região. Passou, gente, que ela entrou no mestrado e ela terminou a graduação. Primeiro, glória, ela terminou a graduação. Depois ela passou no mestrado. Foi a primeira quilombola a defender o mestrado na Unicamp. O que para ela era uma coisa assim, mas você entrou no mestrado e passou como se fosse uma vitória, mas é a primeira. A Unicamp tinha 45 anos, que vergonha, Unicamp. Ela prestou 2 vezes o doutorado aqui nessa instituição, fez inclusive a prova de inglês aqui, até que em um determinado momento ela seguiu estudando, e casou, teve filha. E ela falou assim, quer saber? Vamos prestar o doutorado, porque temos que seguir com o conhecimento, gente. Ele é só mais uma arma. Vocês estão num caminho da maior arma que se tem para lutar contra o racismo ambiental, para lutar contra esse processo colonial, que é o conhecimento. E o conhecimento, ele salva vidas. Ele salva, porque a gente sabe, quando essa menina dava aula na escola pública, deu 8 anos aula no estado, ela dizia, tem 2 portas, meus alunos. Ou a gente vai pela menor ou para a maior. E a gente sabe que a zona de sacrifício fica logo ali na maior. E é isso, gente. Essa menina, hoje, está faltando aí uns 5 meses para virar doutora e está falando aqui com vocês agora. Muito obrigada. Muito axé para vocês, viu? Muito axé para essa caminhada. Muito axé, gente. Satisfação. Vão firme, viu? Desejo que vocês tenham muito sucesso. Maíra Silva.